Graça e paz, seja bem-vindo, você está no Café com Palavra, eu sou o pastor Igor Marçal e nós estamos aqui na nossa série sobre o Reino de Deus. Nesse vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre a justiça e o caráter desse reino, né? A gente vem falando sobre vários aspectos do reino de Jesus. Convido você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative as notificações e esteja recebendo aí sempre um conteúdo de edificação para a sua vida cristã. Hoje nós vamos bater um papo então sobre isso daí. Bom, primeiro ponto sobre justiça e caráter, interessante a se falar, é que nós vamos falar aqui sobre a questão do o reino não vem com visível aparência, ele está dentro de nós. O texto, e é interessante que você examine esse texto aí na sua Bíblia, na sua versão, porque ele tem aí um ponto importante para a gente poder entender. Lá no texto de Lucas 17, versos 20 e 21, vai dizer assim: certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios, ei-lo aqui ou lá está, pois o reino de Deus está dentro de vós. Bom, talvez na sua tradução aí você vai encontrar, ao invés de estar dentro de vós, a palavra está entre vós. Bom, a palavra usada aí no grego, no original, é a palavra entos, tá? A palavra entos, ela fala, o seu significado é dentro de, no interior, tá? O termo não é entre vós, então, né? Nesse aspecto de entendimento aí, porque a percepção de entre, né, dá a entender espaço físico. Então, está no espaço físico entre nós. Então, se nós estamos aqui, o reino de Deus também está aqui entre nós, se manifestando de alguma maneira, enfim, naquilo que, enfim, nos órgãos, nas situações e setores do mundo, enfim, todo esse fundamento aí. A ideia que está Jesus passando para nós, não é que esse reino está entre nós no que se tange a espaço físico, espaço de atuação, mas ele está dentro, no nosso interior, no interior do homem, tá? Estabelecido dentro do nosso ser, ok? Isso é importante falar, por que razão? Aqui esse é um dos textos que, pela sua falta de uma interpretação mais apurada, conduz algumas pessoas a construírem alguns erros teológicos, como, por exemplo, a ideia que o reino de Deus está sendo estabelecido na terra pela igreja. Então, se o reino está entre nós, então esse reino pode ser estabelecido nos polos da sociedade, de uma maneira geral. Então, essa perspectiva leva a esse engano, tá? De imaginar que o reino ele está caminhando nesse sentido e que nós devemos militar para que esse reino seja estabelecido em todos os setores da sociedade. Isso não é verdade, isso não é assim, tá? O reino ele está estabelecido dentro do homem e cabe ao homem manifestá-lo, a fim de que, ao manifestar os seus valores, os seus princípios, e em especial, evidentemente, a sua chegada com Jesus no milênio, pós-período tribulacional, e as características que lá terão, né? Todos os ambientes desse reino, a proposta dele, a sua justiça, a sua verdade, a sua paz e tudo isso daí. Então, essa manifestação para que mais e mais homens, né, pessoas, possam desejar aderir e entrar nesse reino, como a gente já fundamentou aí em vídeos anteriores. Então, isso é muito bom entender. Segundo ponto aqui,
não vem com visível aparência. Mais uma vez, o reino não vem como um processo que pode ser observado. Então, ele não é uma construção, tá? Que vai se efetivando. Então, esse outro valor aqui nos ajuda a entender. Então, olha, nós temos uma bancada evangélica na Câmara Distrital, Federal, qualquer coisa que seja. Isso é sinal que o reino de Deus está... Não, tem nada a ver com o reino de Deus isso daí. Ele não é com visível aparência, ele não vai tomando conta da aparelhagem pública, da aparelhagem governamental, tá? Ele não vai se estabelecendo e ganhando força porque a gente agora tem um deputado que é crente, um não sei quem que é crente, um não sei quem que está lá naquele outro órgão que é crente, não sei quem que está em outra função que é... Não, isso não tem nada a ver com a propagação e estabelecimento do reino. Ele não pode ser observado de forma natural, ele não vem com visível aparência. As Escrituras nos ensinam que, como no abrir e fechar de olhos, tá? O arrebatamento virá, e no final da tribulação descerá do céu uma vez mais Jesus e implantará o reino. Ele não será construído de forma aparente. Quando Jesus vier, ele vai estabelecer isso através do seu poder, através da sua força e glória, de uma forma imediata, de uma forma muito pontual. Não será necessário uma escalada de poder, uma escalada de conquistas e realizações, não. Tudo vai se diluir, Jesus vai vir e implanta o reino a partir de hoje. Ontem era assim, agora é assim e pronto, acabou. E é assim que vai ser de agora para frente. Então é dessa maneira, tá? O reino de Deus dentro de nós. Falar um pouquinho mais sobre isso aqui. O reino não está entre, já falamos, mas dentro, né, como já havíamos falado, através dos seus princípios, fundamentos e tudo isso aí. Nós ficamos diferentes e podemos nos tornar agentes de transformação através dos princípios que agora nos regem, tá? Então, nós podemos ser agente de transformação na sociedade? É evidente que devemos ser e fazê-lo. Não com objetivo e pensamento de propósito que nós com isso vamos estar implantando o reino. Não, nós não estamos implantando nada. Nós estamos gerando transformações, objetivando alcançar almas, não mudar estruturas, não transformar ou remir estruturas, remir a política, remir a cultura, remir a não sei mais o que. Não estamos aqui para remir estruturas humanas. Jesus, ele tem a missão e o poder e a autoridade para operar remissão no indivíduo, tá? Na pessoa, não na estrutura criada pela pessoa, pelo homem, tá? Então, na verdade, o homem remido, ele tem que entender que pouquíssima coisa dessa terra, tá? Deixa eu melhorar minha fala. No governo de Cristo, nada dessa terra vai ser aproveitado. Nenhum tipo de estrutura criada pela mente humana será aproveitada. Nada. Toda a estrutura governamental, ela será intrinsecamente guiada, dirigida e aplicada por Cristo, sem qualquer tipo de uso de absolutamente nada anteriormente criado, tá? Isso quer dizer que a gente não deve estar envolvido em pontos e funções, etc? Não, claro que não. Não há nenhum problema de estarmos envolvidos, inseridos. Na verdade, isso até pode ser parte do propósito de Deus para você de forma pessoal, para que ali você seja alguém, né, numa posição de falar desse reino, para que pessoas, entenda, o que vai nos colocar ou nos tirar da rota aqui é o discernimento acerca do objeto de salvação, do alvo da salvação. Então, o objetivo da salvação é o homem, é o indivíduo, não é a estrutura, não é o que ele criou e gerou, não é o que ele formou através de uma mentalidade corrompida pelo pecado,
tá? Então, é muito importante que nós tenhamos esse entendimento bem claro dentro de nós, ok? Sobre justiça e caráter do reino. Vamos avançar. O reino de Cristo não é deste mundo, não segue nenhum perfil dessa terra. Eu quero fazer uso aqui do texto de João, capítulo 18, verso 36. Diz assim, João 16, 18, 36. Ao que lhe afirmou Jesus: meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora meu reino não é daqui. São as palavras de Jesus, muito claro. Então o reino de Cristo não é da terra para o céu, é do céu para a terra, o seu processo de estabelecimento. Aqui, com os princípios do reino sendo estabelecidos em nosso ser, vamos alcançar um lugar nesse reino vindouro de Jesus, não é? Então, esse é um ponto importante para entendermos. Em meio a muitas aflições que ingressaremos no reino. O texto é Atos, capítulo 14, verso 22. Renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé e ensinando. É necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Por que aflições? Não é? Por que essas aflições elas existem? Porque o mundo, o sistema, a mentalidade, a sua formatação cultural, ideológica, ela jaz no maligno. Então, ela é completamente contrária à mentalidade do reino de Deus. Tá? Satanás foi expulso do céu por se ter se rebelado ao governo de Deus. Adão e Eva foram expulsos do Éden porque se rebelaram contra o governo de Deus. Então, evidentemente, que toda a proposta do mundo, do sistema, da ideologia, como já falamos, ela é opositora ao reino de Deus, e o reino de Deus é opositor a essa cultura. Logo, tá, ser adepto e mensageiro e embaixador desse reino vai atrair para mim uma infinidade de perseguições e afrontas e tudo mais. Então, me assombra alguém que realmente está alinhado com a proposta ideológica do reino de Cristo ser tão bem aceito no reino de Satanás, no império das trevas, no império onde há ali a manifestação da rebelião contra esse reino. Então, assim, queridos, é meio estranho, né, que alguém alinhado ao reino de Deus não sofra oposição do sistema do mundo. Né? Ser benquisto no sistema do mundo não é sucesso, na perspectiva de ser alguém que tem abertura para poder, enfim, na verdade sei lá, é meio estranho, né, no meu ponto de vista aí. Vamos avançar. O reino não está dirigido a suprir questões temporais, tá? Mas ele está ligado a aspectos com peso na eternidade. Já falamos um pouco sobre isso em vídeo anterior, mas não vale a pena relembrar. Lá no texto de Romanos, capítulo 14, verso 17, a palavra vai nos dizer assim, porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha, não é o quanto eu prospero aqui na terra que define o quanto tenho prosperado no reino de Deus. Essa ideia de uma prosperidade nesse mundo natural ser sinônimo ou ser resultado de uma prosperidade espiritual, não há nada mais absurdo, sem pé e nem cabeça. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, tá? Mas uma coisa também não exime a outra, não quer dizer que para você ser próspero na eternidade, no reino de Deus, você tem que ser pobre, miserável aqui. Não é isso, tá?
tá? A grande questão é você entender que o reino de Deus, ele não está ligado a pobreza e nem riqueza natural, tá? Os seus valores, os seus princípios, a sua ideologia é outra, é completamente diferente. Os enganos, tá, da prosperidade neste século têm enganado a muitos, na verdade não nesse século, né? Mas nos últimos 2 séculos, né? Desde o ano de 1800, que esse engano está aí, enfim, nos rodeando de uma forma muito acentuada. Os enganos da prosperidade têm enganado a muitos sobre sua real condição no reino de Deus, pois não é o quanto eu enriqueço aqui que revela o quanto estou prosperando no reino de Deus. O reino é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Então, a gente tem que ter isso muito bem fundamentado dentro de nós, tá? Não é a questão da minha realidade natural que traz qualquer tipo de a fundamentação da minha realidade na eternidade. São 2 aspectos que são medidos diferentes, tá? Que são medidos de uma maneira diferente. Elas não estão no mesmo enquadramento, tá? Importante esse entendimento. E o último aqui, o reino não é teórico, ele está ligado ao sobrenatural de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 20. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O reino consiste em poder. De que maneira? Vou citar 4. Primeira, quando um pecador se arrepende dos seus pecados, é o poder de Deus, não é? Quando alguém quando alguém resiste à influência da carne e se sujeita à orientação do Espírito, é o poder de Deus. Quando alguém é curado, é o poder de Deus. Quando alguém desiste de revidar e sofre afronta para testemunhar de Cristo, é o poder de Deus. Então, o reino de Deus, ele não consiste em meras e vãs palavras, mas em manifestação do poder de Deus, né? Do dínamos que vem de Deus. E ele se manifesta. E aqui a gente citou 4 formas em que esse poder pode aí se manifestar. Amém? Então, é isso. Aqui nós falamos então sobre sua justiça e caráter. E a gente continua a nossa série nos próximos vídeos. A gente se vê lá. Fique com Deus. Um abraço.